Oi, pessoal. Vamos continuar falando sobre Mateus capítulo 5. Hoje vamos falar bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Pessoal, vocês já ficaram com fome alguma vez? Quanto tempo depois vocês ficam com fome? Se ficar com fome por uma semana, se não comer por uma semana, ficar com fome? Então, uma pessoa normal, ela passando um dia, fica com fome. Por isso está escrito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não fome de outra coisa, mas fome e sede de justiça. Quem é que tem fome de justiça? A pessoa que não tem justiça. A pessoa que não tem bondade. Então, para ir para o céu eu preciso de justiça e bondade, mas a pessoa que tem fome de justiça é quem não tem. Mas é porque as pessoas são enganadas por Satanás. Há muitas pessoas que estão de barriga cheia de justiça. Quando a gente vê em Lucas capítulo 10, a gente pode ver um intérprete da lei. Bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Que farei para lhe dar a vida eterna? Quem é que falou isso? Que tipo de pessoa pergunta que farei para lhe dar a vida eterna? Quer dizer o quê? Que eu consigo fazer o que eu quero fazer. Só fala o que tem que fazer. Que eu vou fazer. E assim eu vou lhe dar a vida eterna. É só cumprir os mandamentos? É só cumprir os 10 mandamentos? É só fazer bondade? O que eu tenho que fazer para lhe dar a vida eterna? Só me ensina. Então eu vou fazer. Então são esse tipo de pessoa. No começo as pessoas vão para a igreja e quando elas começam a acreditar em Jesus, muitas igrejas, os pastores das igrejas falam para fazer bondade. Que você tem que se sacrificar, que você tem que viver pelo próximo, que você não viva pela sua própria pessoa. E fala para fazer bondade. Mas muitas pessoas pensam como, que bom. Nossa, a pregação do meu pastor é muito boa. É bom eu fazer boa obra. Então eu vou viver de uma forma bondosa. E assim as pessoas começam a tentar fazer boa obra. No começo parece que se elas quiserem fazer, elas vão conseguir ter boa obra. É só fazer assim. É tão bom fazer boa obra. Amar o próximo, viver pela família, também viver pelos membros da igreja. Nossa, a vida espiritual é tão boa. Por que eu não consegui viver assim antes? Eu consigo fazer boa obra. As pessoas começam a viver desse jeito. Mas depois de um tempo, as pessoas que pensam que iam fazer boa obra acabam fazendo maldade. Uma pessoa pensou em parar de fumar. Mas quando eu vou parar de fumar? Daqui a 10 dias. Vai começar o ano novo. Então, a partir do ano novo, eu vou parar de fumar. Então, ele decidiu que daqui a 10 dias ele pararia de fumar. Então, ele comprou o cigarro que ia fumar por 10 dias. No começo, ele não fumou muitos. Mas porque ele ia parar de fumar daqui a 10 dias. Então, não tem problema fumar até o 10º dia. Então, ele estava fumando mais do que o normal. Então, eu só vou fumar por mais esses 10 dias. Então, se eu vou fumar só por mais esses 10 dias, ele começou a fumar o dobro de cigarro que ele fumava antes.
E ele começou a fumar 3 caixinhas de cigarro por dia. 3 maços. E aí chegou o tempo que ele havia determinado. Tá, esse é o último cigarro. Então eu vou fumar esse por último e depois eu não vou mais fumar. E ele fumou um cigarro. Tá, é só hoje, então sobrou amanhã. Tá, é porque vai ser amanhã, então eu vou fumar só mais o último. E fumou mais um. Tá, vou fumar só mais um. E assim ele acabou fumando o dobro, o triplo de cigarro que ele fumava antes. Então, quanto mais ele pensava que tinha que parar de fumar, mais ele queria fumar. E no dia seguinte, quando chegou a hora de acordar, hoje é o dia de parar de fumar. Agora eu larguei o cigarro. Agora não tenho mais tempo de segurar o cigarro na minha mão. Eu não vou mais ter tempo de morder o cigarro na boca. Eu não vou mais fumar o cigarro. Agora eu não vou mais feder a cigarro. Agora eu não preciso ficar escovando o dente toda hora. A partir de hoje eu parei de fumar. Ele decidiu com todo o zelo. E o dia inteiro ele parou de fumar. Ele várias vezes queria pegar o cigarro na mão, mas ele sumiu com os cigarros. Depois que ele jogou o maço de cigarro fora, ele queria fumar até as bitucas que ele achava na rua. Não, isso não posso. Não, eu tenho que parar de fumar a partir de hoje. Então, depois de 10 dias, ele não conseguia mais aguentar. Então, as pessoas decidindo, acontece isso. Eu não vou mais fumar. Ele parou de fumar. Aí chegou 7 horas da noite. Ele estava louco para fumar. Mas mesmo assim ele se aguentou. E aquele dia à noite ele se deitou para dormir. Nossa, realmente hoje eu passei um dia sem fumar. Agora eu vou dormir e eu parei de fumar. Por esse dia inteiro eu não fumei. E aí no dia seguinte ele também estava decidido a não fumar. E aí ele decidiu não fumar. Aí no dia seguinte ele acordou. Sem saber, automaticamente ele botou um cigarro na boca e acendeu. Acendeu o cigarro. Não, mas eu parei de fumar. Mas eu parei de fumar, por que eu tô fumando? Mas já que já comecei, então vou continuar. Só vou fumar esse. E depois eu não vou mais fumar. E ele fumou até queimar o dedo dele. Até o final. Aí ele tomou café da manhã. Aí chegou a hora do almoço. 12:00. E ele tava com muita vontade de fumar. Mas já que de manhã ele já fumou, já quebrou a lei mesmo dele. Tá, então vou continuar amanhã. Aí ele começou a fumar no dia seguinte fumou. Então, no dia que ele decidiu parar de fumar, por aqueles próximos 10 dias, ele fumou o dobro, o triplo. Aí ele parou de fumar um dia e no dia seguinte fumou de novo. Então, ele acabou fumando mais do que o normal. Então, é assim que a pessoa tenta parar de fumar. A maioria das pessoas é assim. Então, quando a gente pensa no cigarro, vou parar de fumar, isso não é nada demais. Eu vou para a igreja no domingo e agora não vou mais faltar nos cultos de domingo. Eu vou ofertar zelosamente na igreja. Pelo coração é muito fácil. Porque quando que acontece isso? Porque eu tô fumando. É muito difícil para não fumar por uma semana. Quando ele pensou que não queria mais fumar, ele fumou o dobro. Então ele acabou fumando o dobro, o triplo de cigarro. As pessoas pensam: sim, eu vou parar de fumar. Mas na verdade,
O cigarro, a bebida são assim. Mas os nossos hábitos maus, a gente cometer pecado, essa vida má que a gente vive é muito difícil de consertar. Mas sem tentar, na verdade, Pedro falou, todos vão te negar, mas eu não vou te negar, Senhor, eu não vou te abandonar. Mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não vou te negar. O pensamento é assim, mas quando chega a situação, o coração fica muito fraco. Por isso eu acabo fumando, eu acabo bebendo e acabo caindo na maldade. Mas sem passar pela situação, seguindo a situação, eu quero fazer bem, daqui para frente parece que eu vou fazer bem. Aqui aparece o intérprete da lei e perguntou para Jesus, mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Então, esse intérprete da lei, ele pensou como, se eu quiser fazer bem, eu vou conseguir fazer. É só eu parar de beber. Por que bebe? Fumar? Não, eu não gosto de cigarro. Por que comete pecado? Porque mente. Mentir é mal. Não pode mentir. A maioria das pessoas pensam dessa forma. Então, enquanto eu estiver dentro desse pensamento, parece que eu vou poder cumprir todos os mandamentos, parece que eu não vou cometer pecado, parece que eu vou poder viver uma vida bondosa. Mas quando a gente se depara na verdade, não é fácil eu parar de fumar, não é fácil eu parar de beber. Hoje em dia existem muitas pessoas que querem se libertar desse tipo de vida. E há muitas pessoas que estão sofrendo no mundo porque não conseguem se libertar disso. Por isso as pessoas cometem esse pecado, fazem essa maldade e as pessoas elas ficam alegando que elas podem viver desse jeito. Jesus Cristo perguntou para o intérprete da lei, que está escrito na lei? Como interpretas? É muito interessante essa pergunta. Ele não perguntou o que está escrito na lei. Ele perguntou o que está escrito na lei, como interpretas? A lei diz isso. Eu posso ler dessa forma. Eu posso ler dessa forma e posso ler de outra forma a lei. O que está escrito na lei e como você interpreta? A lei está dizendo isso. Mas eu posso ler por esse caminho e posso ler por esse caminho também. E você está lendo em que direção? Sim, é verdade. A lei eu posso ler em duas direções diferentes. Assim como vocês sabem. Os 10 mandamentos... Com os 10 mandamentos, está escrito que você tem que cumprir os 10 mandamentos. Mas a vontade de Deus não era que a gente cumprisse essas leis. Não é que a gente fizesse bondade cumprindo a lei. Tenta cumprir a lei uma vez. Para ver se você consegue cumprir. Você não vai conseguir cumprir. Antes de você tentar cumprir a lei, você pode ficar se gabando, falando que pode cumprir a lei, mas tenta cumprir. Você não vai conseguir. Então, por mais que você tente, você não vai conseguir. Então, você vai descobrir o quê? Quão mentiroso é o teu coração. Quão mau é o seu coração. Quão lascívio é o seu coração. Quão sujo é o seu coração. Quão egoísta você é. Por isso, diante da lei, existem 2 direções. As pessoas... Tem pessoas que pensam que vão cumprir bem os mandamentos, que não vão cometer pecado e pensam que vão poder cumprir bem. Mas se continuamente cumprir o mandamento com esse coração, vai perceber o quê? Eu sou muito sujo e mau. Eu não posso cumprir os mandamentos.
Eu somente posso receber maldição e destruição. Então a pessoa vai descobrir isso. Então, diante de Jesus, ele perguntou: quem é o meu próximo? Jesus Cristo respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele caminho e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhes ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu animal levou-o para uma hospedaria e tratou deles. Então sai essa história. Aqui tem dois tipos de pessoas. A pessoa que pensa que pode cumprir bem os mandamentos. Essa pessoa é como intérprete da lei que nunca tentou, na verdade, cumprir os mandamentos. Se você realmente quiser cumprir os mandamentos, nossa, realmente eu sou muito mal. O mandamento é muito santo, mas meu coração é muito mal. Eu jamais posso cumprir todos os mandamentos. Eu não posso. Eu sou muito mal. Então se divide nesses dois tipos de pessoas. As pessoas que nunca cumpriram os mandamentos, que nunca tentaram. É só ter que cumprir o mandamento. É só fazer. É só não roubar. É só não adulterar. É só obedecer os pais. É só guardar o sábado. Por que é difícil? As pessoas podem pensar dessa forma. Mas as pessoas que tentaram, eu descumpri os mandamentos. Não dá. Então, certo homem desceu de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Essa história está desenhando a nossa imagem. Esse homem se encontrou com os salteadores e estava semi-morto. Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Se alguém não o ajudasse, ele somente poderia morrer. E na hora um sacerdote estava passando. E o sacerdote passou de largo. E um levita também passou de largo. Mas por último apareceu um samaritano. E se o samaritano não me ajudar agora, eu vou morrer. No coração dele veio a morte. No coração dele já veio a maldição. Eu somente posso receber essa maldição. Essa é a verdadeira imagem do ser humano. Todos nós, como os homens atacados por salteadores, nós também nos encontramos com Satanás, por causa nós cometemos pecado, por isso nós somente podemos receber destruição e maldição. Então essa pessoa percebeu o quê? Eu vou morrer. Por que eu vou morrer? Porque eu tenho muito pecado, eu vou morrer. Acabamos tendo que morrer porque não temos justiça. Eu somente tenho pecado. Eu não tenho justiça. Eu não tenho nenhuma justiça. Eu somente posso receber maldição e destruição. O coração dessa pessoa tem fome de justiça e tem fome e sede de justiça. Eu vou morrer aqui. O sumo sacerdote também passou reto. O levita também passou reto. Esse samaritano, mesmo vindo, como é que ele vai me salvar? Ele também vai passar de largo. Então vai escurecer. Então os animais aqui da floresta vão vir me pegar. Quando eles vierem me atacar, como eu vou poder lutar contra os animais? Como eu vou poder vencê-los?
Ah, eu vou morrer aqui. A minha vida acaba aqui. Essa pessoa. Então, a Bíblia está explicando que nós não nos encontramos com salteadores, mas por causa do pecado nós somente podemos receber destruição. Então, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Quem é que está com fome e sede de justiça? Eu tenho que ter justiça para ir diante de Deus. Eu tenho que ter bondade para ir diante de Deus. Eu tenho que ter santidade para ir diante de Deus. Eu quero ir para diante de Deus, mas eu não tenho justiça, não tenho santidade, não tenho bondade. Eu não sabia, eu pensava que eu era uma pessoa que podia fazer bem, podia fazer bondade. Eu, por completo, sou sujo, sou mau. A pessoa que percebe isso, essa pessoa, ela tem fome e sede de justiça. Quem é que tem fome e sede de justiça? A pessoa que sabe que tudo que eu faço não é justiça. Tudo que eu faço não é bondade, eu só estou sendo enganado e eu largo essa minha bondade. Eu fiquei clamando que eu estava vivendo uma vida justa. Mas quando eu vi realmente isso não é justiça nem bondade. Dentro de mim não existe bondade. Dentro de mim não existe justiça. Eu somente posso receber maldição. Eu somente posso receber destruição. Coitado de mim. Esse tipo de pessoa tem fome de justiça, tem sede de justiça. Então essa pessoa descobre que ela não tem nenhuma justiça, santidade e nenhuma coisa agradável dentro de si. Uma coisa incrível na palavra de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então quem tem fome e sede tem que morrer. Porque serão fartos. Até agora, com a minha justiça, com a minha santidade, com a minha bondade, eu queria me gabar. Mas a minha justiça não é justiça, a minha santidade não é santidade, a minha bondade não é bondade. Agora eu descobri isso. Essa pessoa, ela tem fome e sede de justiça. Essas pessoas serão fartas. Porque a justiça de Jesus é dada para essa pessoa. A santidade de Jesus é dada a essa pessoa. A bondade de Jesus é dada a essa pessoa. Independente de quem seja, ninguém pode ir pela sua própria santidade, justiça e bondade para o céu. Pela justiça de Jesus, pela santidade de Jesus, pela bondade de Jesus que podemos ir para o céu. Mas a pessoa que pensa que é bondosa, essa pessoa rejeita Jesus Cristo e quer viver pela sua bondade. Eu não tenho bondade. Eu pensei que eu era bom, mas eu não tenho bondade. Eu não tenho justiça. Eu sou mau. Eu sou sujo. Eu realmente sou imundo. As pessoas que têm esse tipo de coração, as pessoas que têm esse tipo de coração, elas podem ganhar a justiça de Jesus. Elas podem receber a santidade de Jesus. Elas podem ganhar a bondade de Jesus. Bem-aventurados os limpos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se eu disser em outras palavras, a pessoa que é justa, que é santa, a pessoa que pensa que ela é bondosa, ela não consegue receber a bondade de Jesus. Ela não consegue receber a justiça de Jesus. Ela não consegue receber a santidade de Jesus. Mas pelo contrário, se eu sou sujo, mau, imundo, que a pessoa que sabe que eu não tenho justiça,
Ela pode receber a verdadeira justiça, pode se fartar da justiça de Jesus. Essas pessoas é que podem receber a justiça de Jesus. Se satisfaz com a santidade de Jesus. As pessoas, elas vão se alegrar com a bondade de Jesus. Em outras palavras, Jesus Cristo nos deu toda a sua justiça, santidade e bondade. Mas as pessoas que rejeitam a justiça, santidade e bondade de Jesus e pensam que isso é sua bondade, Deus não pode aceitar, porque isso é bondade aos seus olhos, não é bondade aos olhos de Deus. Eu pensava que isso era bondade, eu pensava que isso era justiça, eu pensava que isso era santidade, mas depois eu descobri que eu não sou santo, eu não sou justo, eu não sou bom. Essas pessoas podem receber a justiça de Jesus. Isso apareceu na oração do intérprete da lei e do fariseu. E Jesus Cristo, através das histórias, explicou. Ele ensinou o verdadeiro caminho da fé que nós deveríamos seguir. Então, muitas pessoas acreditam em si mesmas. As pessoas que acreditam na sua bondade vão receber destruição no final. Mas a pessoa que percebe que não tem sua justiça são pessoas que têm fome e sede de justiça. Pode se fartar com a justiça de Jesus, pode se fartar com a bondade de Jesus, pode matar a sede com a santidade de Jesus. Que todos vocês se tornem justos e santos com a justiça de Jesus. Muito obrigado. Até logo.